faziam aquilo que não agradava a Deus. E aquilo que eles faziam subiu à presença de Deus. Então Jonas endureceu o coração contra a cidade de Nínive. Pois a cidade de Nínive ela era inimiga da cidade de Jonas. E Jonas não queria ir, por medo do Senhor, depois se arrepender, era a maldição sobre a cidade de Nínive. Então Jonas endureceu o coração. Então ele pegou uma passagem, comprou uma passagem de navio para ir contra a vontade do Senhor, para ir para o lado contrário. E quantas vezes, irmãos, Deus tem mandado a gente fazer as coisas, Deus tem mandado a gente fazer o ID, e a gente endurece o coração, a gente não faz o que Deus tem mandado, a gente vem nas orações, vem na igreja, a gente pode enganar o pastor, mas Deus a gente não pode enganar. Ninguém pode esconder os olhos do Senhor. Muitas vezes Deus, você está indo pro trabalho, vê um mendigo na rua, o Senhor fala, vai lá, fala do meu amor para ele, você endurece o coração com medo. Não, Senhor, olha, ele tá fedendo, olha como ele é. Não, irmãos, a gente não tem que olhar para isso. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo usar a cada um de nós. Você vem pedindo para Deus, Deus me usa, eu quero ser usada. Toma o vaso e usa. E aí o Senhor dá uma oportunidade, você vai e vira as costas, endurece o coração. Nessa noite que os irmãos venham fazer aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer. Que a gente não venha ser igual a Jonas. Que a gente venha obedecer a palavra do Senhor. Que a gente venha fazer o querer e a vontade dele. Pois a gente vai chegar no final e o galardão, como os irmãos dizem aqui, como Deus já vem dizendo, o galardão é grande para aquele que continuar, para aquele que prosseguir à frente. Vamos fazer a obra. Então, Jonas foi indo, entrou no barco. E aí, quando ele já entrou no barco, ele já foi deitar lá no porão. Dormiu num forte sono. E daí, o Senhor viu que Jonas estava fugindo. Então, como nada e nem ninguém pode fugir dos planos de Deus, ninguém se esconde dos planos de Deus, Deus mandou uma forte tempestade. Naquele dia. E daí os marinheiros daquele barco começaram a se assustar. Cada um falava, vai clamar o seu Deus para ver se ele tem misericórdia da gente, para parar com essa tempestade, porque senão nós vamos perecer neste lugar. Então o capitão do navio, ele desceu até o porão e encontrou Jonas. Ele acordou Jonas e disse, como que você pode com essa situação toda acontecendo e você aí dormindo? Como pode? Vá, levanta e clama ao seu Deus. Então eles viam que nada estava dando certo, não tinha resposta nenhuma, então eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram para Jonas, de onde você veio, o que você está fazendo aqui? Peraí que eu vou achar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E perguntaram o que ele tinha feito, de onde ele vinha e qual era seu povo. Ele respondeu ser hebreu e temer ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Os homens, então, ao saber que ele havia fugido da presença de Deus, resolveram lançar Jonas ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Mas Deus, como ele não desiste dos planos, quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, ele vai fazer. Não adianta você não querer, não adianta você endurecer seu coração, não adianta você ir pela direção contrária. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos, é melhor você ir com seus próprios pés do que você esperar o Senhor pegar, porque se o Senhor pegar, o Senhor vai pegar você de jeito. E aí você vai ter que passar por uma grande experiência, uma grande coisa para você entender que Deus é o Todo-Poderoso, tem todo o poder nas mãos, e que ninguém pode enganar o Senhor, ninguém. Então Deus enviou um enorme peixe para engolir Jonas. E engoliu, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Imagine, irmãos, o que é ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe? Na verdade, não dá para imaginar, né? Gente, não tenta fugir do chamado, não tenta querer enganar Deus, não dá para enganar, não existe isso. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, aquilo que o Senhor tem, sabe, o Espírito Santo quer usar a gente tem que abrir o nosso coração. Deus nos chamou para expulsar demônios, para curar enfermos, para salvar as almas que estão aí perdidas, aí afora, precisando do amor de Cristo, precisando saber dessa palavra, entendeu? Então, gente, vamos dar espaço para o Espírito Santo, porque Ele quer usar. Não vamos endurecer o coração, vamos fazer aquilo que o Senhor tem pedido para a gente fazer. E assim, Jonas,
eu creio que naquele período do tempo, ele já com certeza já tinha se arrependido. Ele tinha pensado, né? Com certeza, ele se arrependeu de não ter obedecido à voz do Senhor. E ele orou. Está aqui em Jonas 2, que eu vou ler aqui. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Irmãos, Deus, quando ouviu essa súplica de Jonas, Deus falou assim: não, então eu vou dar mais uma chance para ele. E aí, na hora que Jonas terminou de orar, o Senhor ordenou que a baleia, o peixe grande, que para nós é uma baleia, né? Vomitasse Jonas. E vomitou bem perto de Nínive. E aí Jonas teve que passar por tudo isso para saber que só o Senhor é Deus. Que Ele tem todo o controle nas mãos, que ninguém se esconde do olhar dele. E Jonas foi e pregou a cidade de Nínive. E Nínive creu no Deus dele e começaram a fazer as coisas certas. Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Nós não venhamos olhar para as circunstâncias, que a gente não venha endurecer o coração, que a gente não venha temer, que a gente venha fazer a vontade do Pai. Os verdadeiros adoradores não é aquele que toca, que canta na igreja, mas sim aquele que vai fazer a vontade do Senhor, que fala aquilo que o Senhor mandou, que guarda os seus mandamentos, que lê a Bíblia, que faz a vontade do Pai, que obedece ao Senhor. Então que nessa noite nós venhamos ser verdadeiros adoradores, pois qualquer hora Jesus Cristo vai voltar. E aí, se você não estiver sendo um verdadeiro adorador, como que vai ficar? Será que você vai ter seu galardão? E aí, irmão? Onde que você está se escondendo? Adão se escondeu de Deus por desobedecer sua ordem e pecou. Gênesis 3-10. Quem foi que ganhou o papelzinho para ler? Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor, Deus que passava no jardim, à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Saul se escondeu entre a babagem por medo de assumir o trono. 1 Samuel 10:22. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tornarão a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. O rei Davi se escondeu na caverna com medo do rei Saul. 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22, 1-5. Glória a Deus. Glória a Deus. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. 1 Samuel 22, 1 e 2. Do 1 ao 5. Então Davi tirou e escapou para a caverna de Abulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem em